A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, amado e amada de Cristo. Quero dizer para ti neste vídeo que é uma honra tê-lo e tê-la aqui comigo, onde vamos falar de mais uma temática acerca da batalha espiritual. É de muito bom grado que conheçamos o mundo espiritual pela qual nós estamos incluídos. O homem natural, o homem carnal, muitas das vezes ou quase nunca dá importância para essa questão espiritual ou as questões espirituais. Mas nós, como servos de Deus, aliançados com Cristo, amantes e praticantes da palavra de Deus, nós precisamos compreender este mundo espiritual. Por isso que eu trago hoje o nosso segundo vídeo, ou segunda aula, ou segunda lição, seja como você queira chamar, uma outra temática importantíssima e gostaria que você ficasse até o final deste pequeno vídeo. Mas antes disso, eu quero te pedir encarecidamente para você que não é inscrito no canal, faça isso agora, se inscreva, compartilhe este vídeo para mais pessoas, deixe aqui o seu joinha para nós alavancarmos na plataforma e que você possa me ajudar, porque este é meu intuito, me ajudar a pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de Cristo através das redes sociais, tá bom? Então, vamos para o nosso segundo vídeo e a nossa temática de hoje é falando sobre os anjos e a sua natureza, a beleza do mundo espiritual. E o nosso texto está em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao versículo de número 35, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade na Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O objetivo ou o ponto focal, o texto focal desta aula, desta lição, deste vídeo, desta temática é a seguinte: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviado para ajudar os que vão herdar a salvação. Partindo desta pequena introdução, deste texto lido, desta pequena introdução, vamos para o que interessa, para o nosso conteúdo. Então, nós vamos falar sobre a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Anjos, o que são eles? Então, os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos foram também criados. A palavra anjo chegou à nossa língua pelo latim angelus, uma transliteração do grego de angelos, que a Septuaginta empregou para traduzir o hebraico malak, mensageiro, anjo. Na nossa cultura, quando se fala sobre o entendimento acerca deste termo, significa
vem à nossa mente os seres espirituais e sobrenaturais que habitam o céu, mas o termo tem significado mais amplo, como por exemplo, para os gregos e para os romanos, o mundo grego usava ângelos para um mensageiro ou embaixador em assuntos humanos, alguém que fala ou age em nome de quem o enviou. Foi essa a palavra usada na Septuaginta para traduzir o hebraico malak. Entre os romanos, a ideia não era diferente dos gregos. E, biblicamente, o termo malak na cultura judaica indicava um ser celeste e espiritual, dotado de poderes sobrenaturais e acima de qualquer humano. Eles pertencem à corte de Javé no céu, onde o louvam e o servem. Convém nunca perder de vista que essa palavra se aplica também a mensageiros humanos. O profeta Ageu foi de Malak Yavé, ou o embaixador do Senhor, o enviado do Senhor. João Batista era outro exemplo do uso do termo para os humanos. Então, quem são os anjos? O que eles fazem? Essas perguntas podem ser elaboradas pelas nossas mentes, né? Pode ser gerada no nosso intelecto. É possível que haja várias classes, né, de anjos. É possível que haja várias configurações de anjos. A Bíblia nos fala sobre isso, né? Então, na Bíblia Sagrada, o termo malak do hebraico, no Antigo Testamento, aplica-se tanto para seres espirituais quanto para seres humanos, né? Quando o próprio Ageu, a palavra significa Malak Yavé, o embaixador do Senhor. O próprio João Batista, que seria o anjo de Deus enviado, né, para abrir o caminho, preparar o caminho, o termo ali hebraico também é Malak. Segundo tópico, os seres celestiais para servir. Então, os anjos são seres espirituais a serviço de Deus. Qual é a sua natureza, então? Os anjos são criaturas espirituais e invisíveis aos seres humanos. Eles são sobrenaturais e, como os humanos, possuem natureza racional. São em grandes multidões no céu. Como criaturas, não são autônomos nem independentes. Não agem como tal e nunca receberam a adoração. A habitação deles é o céu, e eles veem sempre a face do Pai. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se apresentar na forma humana, quando ocorrem as manifestações angelofânicas. Essas aparições ocasionais são bíblicas. Juízes 13:6, Hebreus 13:2. Os anjos são assexuados, não se reproduzem, nem estão sujeitos à morte. Marcos 12:25, Lucas 20:36. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério terreno, na tentação no deserto, na agonia do Getsêmani, na sua ressurreição e na ascensão aos céus. A palavra anjo significa, então, mensageiros. Nas Escrituras, os anjos sempre desempenharam essa função de mensageiros, né? Então, o ofício angelical. Não é possível descrever todas as atividades dos anjos em tão pouco espaço. A Bíblia mostra a atuação deles nas diversas esferas do céu e na terra. Uma de suas atividades, e a principal delas, é louvar e glorificar a Deus. Eles executam obras em favor de homens e mulheres para socorrer e ajudar nas suas dificuldades, e são eles que levam os salvos ao lar eterno, em Lucas 16:22. Terceiro subtópico aqui, ainda do tópico 2. A ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Sua participação já começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 18 e 19. E 6 meses depois, o nascimento de Jesus a Maria,
nos versículos 26 ao 31 do capítulo 1 de Lucas. Os anjos assistiram a Jesus durante todo o seu ministério, né? Na tentação, no Getsêmani, na ascensão, na ressurreição. Então esses foram um dos momentos pelas quais os anjos estavam ali assistindo, dando assistência ao ministério de Jesus. Os anjos são criaturas espirituais, invisíveis às pessoas. As principais funções deles são glorificar a Deus e fazer obras em favor dos seres humanos. As criaturas sagradas revelam existir mais seres no céu, da mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. Esses seres angelicais executam as obras de Deus tanto no julgamento dos inimigos do povo de Deus, como também dos crentes, quando estes desobedecem a Deus. Eles revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Há inúmeros fatos dessa natureza das Escrituras, com o anúncio a Zacarias sobre o nascimento de João Batista e a Maria sobre o nascimento de Jesus. Esses mensageiros celestiais assistiram os apóstolos Pedro e Paulo e o próprio Senhor Jesus. Foram eles que anunciaram às mulheres a ressurreição de Jesus e estiveram presentes na sua ascensão. A Bíblia mostra diversas vezes os anjos socorrendo os servos e servas de Deus em suas lutas e dificuldades. Terceiro tópico, as hostes angelicais. A Bíblia menciona as categorias angelicais sem apresentar detalhes de sua natureza. Somente se manifesta em alguns casos, como veremos a seguir. Então a Bíblia menciona as categorias angelicais, não é? Sem apresentar muitos detalhes de sua natureza. Somente as manifestações de alguns casos. Vamos lá. Primeiro, as hierarquias angelicais. O apóstolo Paulo inclui nessas hierarquias duas duplas de seres, tronos e dominações, e principados e potestades. Colossenses 1,16. Alguns acham que a primeira dupla seja uma referência às coisas visíveis e as outras duas às coisas invisíveis. Uma tentativa sem sucesso. Os tronos estão localizados nos céus, mas a literatura pseudoepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes. A maioria dos expositores do Novo Testamento reconhece o termo tronos nesse contexto como classificação angelical. As dominações se referem aos poderes celestes. Efésios 1, versículos 20 e 21. A explicação sobre os principados e potestades foi dada também no capítulo de número 6, né? Versículo 10 adiante, lá de Efésios. Segundo subtópico, serafins e querubins. São outras duas categorias de anjos sobre as quais a Bíblia revela algo mais do que as suas categorias. O termo serafim significa flamejante, brilhante, refulgente. Os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Deus e representam a presença, a grandeza e a majestade divinas. Isaías 6,2. Os querubins simbolizam a transcendência de Deus, o qual habita entre os querubins. 1 Samuel 4,4. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório da arca do concerto. Êxodo 25, 18 ao 20 e capítulo 37, versículos 7 ao 9. Terceiro, arcanjos. Esse termo significa chefe ou líder dos anjos. Essa palavra só aparece 2 vezes na Bíblia com voz de arcanjo, em 1 Tessalonicenses 4,16 e mais o arcanjo Miguel, quando contendia Judas, versículo 9. Os tratados de teologia costumam incluir Gabriel como arcanjo. Miguel e Gabriel
são os únicos anjos mencionados por nome na Bíblia. O nome Miguel, ou Micael em hebraico, significa quem é semelhante a Deus. E Gabriel, Graviel, varão de Deus, do hebraico. As escrituras sagradas revelam existir mais seres no céu, na mesma natureza e com a mesma posição de arcanjo. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, 13. Veja que a expressão um dos primeiros príncipes mostra existirem outros como Miguel. Então, há uma organização clara dos anjos no céu, mas sobre a natureza dessa hierarquia, a Bíblia nos revela muito pouco. Vamos para o quarto tópico: Jesus e o arcanjo Miguel. O ministério dos anjos em relação a Jesus vem desde o anúncio do seu nascimento até a sua ascensão, a sua subida ao céu. Miguel é anjo e se inclui também nesse ministério. Primeiro, a identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo. O seu nome aparece 5 vezes na Bíblia como príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 21, capítulo 12, versículo 1. Arcanjo, Judas 9. E combatente contra Satanás e seus anjos, Apocalipse 12, 7. Alguns grupos religiosos ensinam que Miguel é o próprio Jesus Cristo. Esse pensamento não nos surpreende, pois um desses grupos é arianista. O que nos chama a atenção é o fato de outros grupos cristãos que afirmam crer na Trindade confundam o Criador com a criatura. Segundo subtópico aqui, uma diferença abissal. Não é verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo seja o mesmo Miguel, pois há uma diferença abissal entre ambos. Jesus é Deus Criador, o Criador e transcendente, e o próprio criou Miguel. Miguel, por sua vez, é anjo, portanto, a criatura de Deus. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, e Judas, versículo 9. Jesus é adorado até pelos anjos, e isto inclui o próprio Miguel, adora Jesus. No entanto, Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Hebreus 1:6, Apocalipse 19:10, 22, versículo 8 e 9. Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é príncipe. Apocalipse 17:14, Daniel 10, 13 e 21. Não se deve, portanto, confundir o Criador com a criatura. Há uma diferença abissal entre Jesus e Miguel. Miguel é anjo, é criatura, Jesus é o nosso Criador. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é o absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte de vida, o autor do nosso nascimento. Habita nos fiéis, dá a vida eterna, inspirou também os profetas e apóstolos. Perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos na terra e no céu. Possui títulos divinos, como eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos senhores. Conclusão. A Bíblia traz muitas informações acerca dos anjos, e apesar das inúmeras referências bíblicas, ainda muito pouco sabemos a respeito de quem eles são e do que fazem. A diferença entre os anjos e os seres humanos está entre outros fatos no âmbito da criação. No fato em que em nós, o Criador deu a capacidade de reproduzir. E para tal, anjos, quando criou, o Senhor fez
sem a possibilidade de se procriar. Porém, nós, seres humanos, quando Deus o criou, por exemplo, casal, macho e fêmea, para dar possibilidade de criação. Os anjos, por exemplo, não se reproduzem. Então, um dos fatos é a questão do amor, né? O que nos torna diferente também é o amor. Os anjos não têm essa capacidade de amar, não têm a capacidade de se reproduzir. Por que não tem essa capacidade de amar? Porque uma vez que Deus manda o anjo executar uma missão, executar um juízo, executar algo, o anjo tem que vir e executar. Ele não é provido de amor, mas nós seres humanos sim. Nós somos providos do amor de Deus. Amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero ter trazido edificação aqui neste vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.